Olá, tudo bem? Você sabia que as redações nota 1000 são fontes inesgotáveis de conhecimento? Exatamente, por esse motivo nós estamos aqui para analisar duas redações nota 1000 do ano de 2020, né, que saiu a nota logo essa semana, para você perceber quanto conhecimento uma redação nota 1000 me traz. Eu vou começar aqui com a redação da Júlia Sampaio, né? Eu coloquei já o texto inteiro em várias cores para você entender essa questão estrutural, né? E depois a gente vai falar sobre o que temos dentro da redação, tá? No que diz respeito a repertório. Bem, a Júlia começa o texto dela dizendo: no filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Bem, o que é isso, professor? Isso aqui nós vamos chamar de apresentação do tema. Ela, para apresentar o tema dela, ela traz um repertório que, no caso, é o filme Coringa, tá? Observe que ela pega esse filme e traz para a tese dela, para o posicionamento. Ela faz isso por meio de um conectivo. Observe que ela diz: em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Observe que aqui, né, quando ela diz que o estigma associado às doenças mentais ainda é um desafio, isso é a tese da aluna, né? Ela diz que existe um desafio, sim, no que diz respeito às doenças mentais. E por que isso acontece? Agora a gente vai falar sobre os argumentos. Ela diz: isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. E finaliza: dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. E ela traz os argumentos, né, negligência governamental, no qual ela vai discorrer aqui no primeiro desenvolvimento, e discriminação, que ela vai discorrer no segundo desenvolvimento, tá? Então vamos começar aqui o primeiro desenvolvimento. Ela começa com um conectivo que retoma a ideia que fora dita aqui anteriormente, né? Muito bem elaborado. E aí ela diz: nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal. Se ela está falando de omissão estatal, ela está retomando a ideia da negligência governamental, tá? E agora ela traz um repertório. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de casos de depressão da América Latina e mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Observe que ela traz o repertório. Esse repertório da OMS, eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele estivesse no texto base, tá? E aí, pode, professora? Pode, desde que esse não seja o único repertório que você vá trazer para o seu texto, né? E ela ratifica a tese dela, né, dizendo que os tratamentos não são eficazes. E aí ela começa a fazer a contextualização. Então ela diz: isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. E aí ela traz um outro repertório. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, o que, aqui tá, nós tivemos um erro de digitação aqui, né? O que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia.
E ela termina: desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Agora, o segundo argumento dela, ela vai falar sobre essa questão da discriminação, tá? Então, ela diz: paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta. Quando ela fala dessa aversão, ela remete à ideia da discriminação dita lá em cima, né? Uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. E aí, aqui nós temos o tópico frasal. Aí ela vem fazendo, no caso, uma contextualização, né? Esse preceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Repertório. Tal conjuntura segregacionista contraria, e não contrária, contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. E finaliza: dessa maneira, essa celeuma urge ser solucionada para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Agora vamos resolver os dois problemas, que diz respeito à negligência governamental e que diz respeito à discriminação. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ela retoma o tema aqui, né? Para isso, compete ao Ministério da Saúde, o agente, fazer o quê? Investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, um detalhamento, né? Destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. Isso aqui é o modo meio, né? E um detalhamento do modo meio: órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos, para que, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ela vem com uma outra proposta. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Isso aqui é uma ação. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Muito show! Pessoal, e o que a gente observa aqui de conhecimento? Primeiro, gente, a estrutura, né? O que a gente tem? Olha, cada vez que ela bota um ponto, nós vamos ter aí um conectivo. E se vocês observarem, nenhum desses conectivos irá se repetir em todo o texto, né? Porque isso, inclusive, é uma exigência do Enem, né? Os conectivos precisam ser inéditos. Aqui eu já percebi que parece-me, deixa eu ver aqui, ela teve a repetição do isso aqui. Se foi só esse, beleza, o Enem perdoa, tá? Isso, esse, depois aqui nós temos desse modo. Então são conectivos que ela vem colocando durante todo o texto. Cada vez que ela coloca um ponto, um conectivo. Isso gera uma fluidez para o meu texto, né? E aí, agora no que diz respeito aos repertórios, observe que ela começa com o filme Coringa. Eu já cansei de falar para os meus alunos: assistam filme, assistam filme. Filme é um excelente repertório para muitos textos. Depois ela vem colocando aqui essa teoria das instituições zumbis de Zygmunt Bauman, que você pode procurar e saber o que significa para você utilizar em outros contextos. Aqui ela vem falando de um outro princípio, que é esse princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que você também pode pesquisar para você colocar em outros contextos, né? Só aqui nós temos 3 repertórios. Aí o aluno fica: como que eu consigo aprender repertório? Lendo Redação Nota 1000.
lendo e entendendo os repertórios. Não sei o que isso significa, vai pesquisar. É assim que a gente faz. E aqui eu tenho outro texto, eu não vou ler esse texto na íntegra, porque ele vai ficar muito longo, mas o que eu quero que vocês observem? Assim como esse anterior, a questão do vocabulário que o aluno utiliza, né, gente? Não é um vocabulário pobre, igual muitas pessoas escrevem muito povo, a gente no sentido de nós, né? Pra. Então, a gente não vê isso, a gente vê palavras elegantes. Voltando aqui, né, ela coloca palavras como celeuma, olha, celeuma, quer dizer, problema, né, uma palavra elegante para problema. Aqui que mais? Aversão ao grupo, impasses, errôneos ideais de felicidade. Então, observe que são palavras que caracterizam um repertório elegante para o texto dela. Mas isso tem que ser feito dentro de uma homogeneidade. Eu não posso colocar palavras de um nível baixo e de repente coloco uma palavra bonita só para trazer aí crédito ao meu texto. Não vai te trazer crédito, não vai te render ibope. O conjunto do seu vocabulário, o conjunto da sua seleção lexical precisa ser um conjunto harmônico. Né? Precisa ser um conjunto elegante. E como que a gente consegue isso? Lendo cada vez mais. Aqui nessa redação da Maria Júlia, eu vou mostrar os repertórios para vocês. Ela trouxe a questão do Holocausto Brasileiro, que aconteceu aqui em Barbacena, né, pertinho de nós aqui. Ela vem trazendo como repertório para esse desenvolvimento aqui, essa escritora nigeriana aqui, Chimamanda Adichie, eu não sei se é assim que fala o nome, Adichie, não sei. Vocês podem procurar também saber o que isso significa, que vai dar muito pano para a manga, muita coisa para falar. E aqui ela traz um outro filósofo, esse John Rawls, em sua obra Uma Teoria da Justiça. Mais uma ideia para você colocar no seu texto. Então, o que eu sugiro para vocês? Né? E ela vem concluindo aí depois, colocando todos os elementos necessários para uma proposta de intervenção. O que eu sugiro para vocês, galera? Peguem essas redações nota 1000, escarafunchem essas redações, né, no sentido de o que esse aluno utilizou de repertório, quais foram os conectivos que ele usou. Cada vez que você vira um ponto, você vai ver que o próximo que vai ter depois vai ser um conectivo. Você pode usar esse conectivo. Quais foram os vocabulários que esse aluno trouxe para agregar sentido para o texto, para agregar um repertório bacana, para agregar uma conjuntura ideal para o seu texto. Isso é fundamental. Eu já tive alunos que tiraram 980 em redação, lendo redações nota 1000, fazendo com que as redações nota 1000 se tornassem a base para os conhecimentos deles em todos os sentidos, conhecimento de estrutura, que é fundamental para o Enem, conhecimento de repertório, conhecimento de vocabulário, que é fundamental para tantos outros concursos. Né? Então, se apropriem de redações nota 1000. Eu espero que você tenha gostado dessas análises. Se inscreva no nosso canal para que você possa ter cada vez mais conteúdos significativos que vão cooperar para a sua formação. E não se esqueça também de visitar o nosso site redaçãointeligente.com.br e enviar o seu texto para nós, que nós traremos uma super correção via áudio que você vai se apaixonar. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.